Então, bora lá. Daniele, começaremos por o quê, meu amor? Pelo The Beauty, essa série do Ryan Murphy, que a gente não sabe se gosta ou não, tá no Disney Plus. Qual que é a sinopse dessa série? São 2 agentes do FBI que estão investigando um milagre da beleza, né? Não, a princípio mortes, né, amiga? Eles estão investigando os mortes. Sim. Pessoas lindas, maravilhosas, Que morrem estão... em diferentes partes do mundo de um jeito bizarro, assim, tipo, elas explodem, é uma coisa super bizarra, midiática, e aí esses 2 investigadores são chamados para ver o que está acontecendo, se esses incidentes têm algo em comum. Isso. E aí, nessa de investigar, eles descobrem que tem uma espécie de vírus, eles não sabem muito bem o que é, num primeiro momento eles acham que é um vírus, alguma coisa ali, que faz com que as pessoas fiquem belíssimas. E que depois de ficar belíssimas, depois de um tempo XY, elas dão uma explodida. E aí tem todo o desenrolar da história. Temos no elenco o Evan Peters, o Ashton Kutcher, o Anthony Ramos, Jeremy Pope, a Rebecca Hall, entre outras participações. Ashton Kutcher, Isabella Rossellini. A Isabella Rossellini, verdade. Bom, o Ryan Murphy disse que essa série ela é uma sátira misturada com horror corporal, uma coisa grotesca. Um pouco. Tem esse ingrediente. Errado também ele não tá. Eu demorei para entender que era uma sátira, para ser bem sincera, comecei a assistir e eu falei, nossa, que tom esquisito. E aí tinha umas cenas que eu achei meio exageradas e meio desnecessárias. E eu falei, gente, será que isso é proposital? Aí depois eu fui entendendo que sim, que é para chocar, que é exagerado mesmo, que é meio fora do aceitável. E durante um tempo eu curti isso. Eu falei, legal, vamos lá, vamos ver para onde vai. Mas depois, eu não sei, ela me perdeu um pouco. Não é uma série que eu fiquei com vontade de ver o próximo episódio, sabe? Não é uma série que eu falei, nossa, o que será que vai acontecer agora? E aí eu não sei, eu até agora não consegui definir para mim o porquê que eu tive essa sensação. Eu geralmente gosto de coisas bizarras, estranhas, esquisitas, que exageram no tom e tal. Mas eu não consegui ainda captar o porquê que eu não gostei de The Beauty. Eu tenho algumas teorias, tá? Tem muita gente já falando no chat, depois eu vou colocar a opinião de vocês, mas realmente o Ashton Kutcher foi ou o primeiro degrau para ele enterrar a carreira dele, ou foi a pá de cal, assim. É um péssimo personagem, com um arco completamente ridículo, que no final não tem nada a ver com a forma com que ele começa, não faz o menor sentido, tipo assim, a jornada dele não tem nada a ver. E o que eu sinto nessa série é que ela trata de vários assuntos que são interessantes, ela poderia ser uma série interessante, mas ela é igual uma colcha de retalhos mal feita, uma coisa feita às pressas. O que me parece? E aí eu não sei o timing da produção dessa série. Que depois de Substância, se essa ideia já existia, eles aceleraram de algum jeito e ficou uma coisa meio jogada, ou se não existia, eles produziram a toque de caixa meio que para surfar no que Substância propõe ali. Então, traz muitas reflexões que poderiam ser interessantes, ser aprofundadas, mas jamais são em nenhum momento da série. E é isso que incomoda. E outra, ela traz uma dupla de investigadores, então quando você tem uma investigação, você tem uma prenúncia de um mistério, só que ela não te entrega nenhum mistério, porque como você está acompanhando várias outras perspectivas de outros personagens,
você tem a ideia do todo, tipo, não é tão misterioso para você. Então você não faz questão de ver outros episódios, porque você meio já sabe que tem esse empresário, que tem esse negócio acontecendo. Então, assim, é só uma questão de como que eles vão juntar esses núcleos e que é zero interessante, assim, porque parece alguma coisa muito realmente jogada, assim. Eu acho que tem esse lance até bem tratado dessa estética do exagero, do nojo, do body horror. Isso até que é bem feito mesmo. Só que também é feito assim, sei lá, não é uma cena, outra, você tem uma expectativa para aquela. São milhares de cenas o tempo inteiro de metamorfoses e coisas e sangues e então também fica meio jogado, sabe? Não tem nada de especial dali a um pouco, entendeu? Você já está tão acostumado uma pessoa sair de um casulo, porque já 50 saíram de um casulo, não tem aquela apoteose que os efeitos, e, né, e você está aguardando, meu Deus, uma metamorfose de a mosca, uma coisa assim. Não tem, porque acontece de forma desenfreada ali no andar da série. Então, acho que a ideia em si é legal, mas o desenvolvimento é muito ruim, é muito descuidado, é muito jogado, mas é super legal a reflexão. Inclusive, no momento em que a gente está falando de uma droga, né? Tem tudo a ver com a contemporaneidade, que pode dar conta de um problema que nem é um problema, que é tipo as pessoas serem padrão ou lindas, aspas, vou pôr aspas aqui, porque o que é beleza. Essa é uma puta discussão ótima. A Isabella Rossellini tá lá, ela que fez a epítome da beleza em A Morte Lhe Cai Bem. Então, assim, tem várias coisas que poderiam ser tão legais e são tão cagadas, assim, que tipo... E um tal de trepa pra cá e trepa pra lá. Gente, eu adoro ver gente trepando em série. É legal. Tem cenas até nessa que são, assim, sensuais e gostosas de assistir. Mas tem outras que são ridículas, assim, entendeu? Que são desnecessárias. Então, assim, é uma boa ideia jogada no lixo. E tem brecha para uma próxima temporada. E até que não foi tão mal de audiência, porque o Ryan Murphy, ele consegue isso. Ele é um cara que ele dá audiência, né? Ele consegue movimentar o público. Eu acho que o Ryan Murphy, ele tem essa característica do exagero, do lance caricato muito forte. Quando você vai assistir uma obra do Ryan Murphy, você já meio que se prepara para isso. A parceria dele com Evan Peters já é uma parceria de sucesso de muitos anos, mas às vezes eu fico pensando, é isso mesmo, Ricardo, se é que, tipo, será que o Evan Peters não consegue fazer nada sem o Ryan Murphy, assim? Tipo, ele precisa realmente do Ryan Murphy para estar numa série? Né? Tudo bem que as últimas escolhas cinematográficas dele não foram muito legais, assim, ele fez o novo Tron, que é horrível, horrível, mas aí, tipo, num filme que tem Jared Leto, senhor, sabe, qual é a chance disso dar certo? Ninguém aguenta o Jared Leto mais. Porém, também não é culpa do Evan Peters. O Evan Peters é um bom ator, eu acho que ele já provou isso para todo mundo. Ele fez Mare of Easttown com a Kate Winslet, ele estava ótimo. Eu acho que ele precisa sair um pouco da barra, da saia do Ryan Murphy e apostar em coisas diferentes, porque dá essa sensação de mais do mesmo, assim, das obras do Ryan. Também concordo com você, Paulinha, porque tem muita cena de trepadeiras, né? Trepação. Trepação é uma ótima palavra. Que não, assim, que é completamente avulso e que não entra nem nesse lance do exagero, né? Que o Ryan Murphy propõe, nem isso, entra no ridículo mesmo, entra num negócio que você fala, meu, por que eu tô vendo isso? Não tem o porquê de estar ali. Então, às vezes, eu acho que o Ryan Murphy quer fazer um fanservice do tipo botar um cara gato pelado, botar uma mina gata pelada, aí tem modelo, aí tem o Evan Peters, aí tem não sei o quê. Só que fica para o público do American Horror Story, entendeu? Não precisa passar isso para suas outras coisas. E realmente, muita coisa me incomodou. O Ashton Kutcher é péssimo, tadinho. Tem um monte de gente. E aí eu fiquei pensando, será que ele sempre foi péssimo e a gente nunca percebeu? Ou ele tá péssimo agora? Sim, ele sempre foi. Eu acho que ele sempre foi um pouco canastrão, assim.
Claro, ele é gato, então isso é uma coisa que conta, principalmente para TV, para cinema. Eu acho que ele faz melhor comédia, sabe? Tipo, que esse tipo americano bobo, assim, que é meio que ele fazia no That 70 Shows, que era engraçado, assim. Eu sei, é meio estereótipo, né? À medida que existe, sei lá, loira burra é um tipo de estereótipo também usado nesse tipo de sitcom. E ele fazia esse tipo. E aí ele fazia sempre esse personagem que às vezes eu desconfio que ele seja assim na vida real. Então. Ele seja essa pessoa na vida real. E aí, nesse papel em especial, primeiro que eu acho que o próprio personagem ele é canastrão, assim, talvez não fosse aí o problema, mas é que é muito mal escrito o personagem dele. Para o final, a coisa descamba para algo que assim jamais aconteceria. Você está tratando de um tipo que no final nunca chegaria nesse lugar que o cara leva ele. Então, assim, fica completamente ridículo, assim. Aí fica completamente ridículo, porque não faz nem sentido, porque pode existir um vilão caricato, canastrão, escroto e que tem esse carisma das pessoas amarem o vilão. Isso acontece muito, né, em ficção. Sim. A gente se apaixona por um vilão, mas o dele é muito ruim. O ator que fez o Ashton Kutcher, né, antes de ser o Ashton Kutcher, é um puta de um ator. E ele fez milagre ali. Eu não vou entrar muito em detalhes para quem não assistiu, não pegar um spoiler, mas o cara fez milagres ali. Mas é isso. Eu vi um comentário muito bom aqui no chat, eu já perdi de quem falou, mas falou que é o seguinte, que a pessoa, quando se transforma numa pessoa gata caricata. A Cláudia. Não se transforma numa pessoa gata normal, assim, uma pessoa normal. Bom, mesmo porque aquilo que a gente estava falando no começo da série, né, Dani, que até você falou, a Rebecca Hall, como pode ser mais bonita do que a própria? Não, e aí tem um lance... aquele negócio que eu falei, mano, então, eu vim assistir a Rebecca Hall. E aí tem um lance na série que é muito louco também, que, enfim, eu até escrevi agora sobre isso na minha newsletter, porque é uma coisa que me pegou, que por que sempre a beleza está associada com a questão etária, né? Sim. Com a questão da juventude. Estava assistindo até o documentário da Brooke Shields, que, enfim, ela estourou com papéis, inclusive que ela Baby Girl, que ela faz uma prostituta, entre 13 e 15 anos. Quer dizer, com 15 anos ela era um sex symbol, sabe assim? Tipo, a gente transformou um corpo de menina, eu tô dizendo a humanidade, tá? A publicidade, o cinema, para um objeto de desejo, né? Foi mostrado ali nos anúncios da Calvin Klein e tudo. Era um corpo de menina, que nada tinha a ver, por exemplo, com o corpo de Marilyn Monroe, que eram corpos mais de mulher e tal. Então, essa série, por exemplo, ela esbarra assim, ó, de certa forma ela esbarra nessa discussão, mas ela não traz mais nada. Entendeu? Esse é o problema dessa série. Ela pega uns assuntos muito bons e ela faz muita merda com esses assuntos, assim, ela trata de um jeito muito superficial, assim, muito passa batido. E aí, puta, você sai totalmente insatisfeito de cada episódio, duvidando da sua sanidade mental de guardar tempo para continuar a assistir. Então, assim... Você pensa, será que eu quero isso? Será que eu quero continuar? Tem uma pergunta aqui do Ricardo. Dani, você falou do Jared Leto, que ele é um ator ruim. Mas por que ou como ele consegue ter trabalhos grandes? Veja bem, o Jared Leto, ele fez muita coisa boa no cinema, mas eu acho que ele se perdeu no personagem que ele mesmo criou. O Jared Leto ganhou, inclusive, o Oscar por Clube de Compras Dallas, que também deu o Oscar para o Matthew McConaughey, que é excelente, ele tá ótimo. Ele fez um filme quando ele era mais novo, chamado Hacking para o Sonho. Tem gente lembrando aqui. Meu Deus, como é pesado esse filme e espetacular ao mesmo tempo. Ele é muito bom. Então o Jared fez coisas boas, mas eu acho que ele criou um personagem quando ele teve lá o 30 Seconds to Mars, a banda dele. Eu acho que ele criou um personagem ali e eu acho que ele se perdeu um pouco nesse personagem. E aí houve uma saturação. Ele é um cara muito bem relacionado, ele é um cara que tem um público muito grande, seja pela música ou pelo cinema. Então, acredito eu acho que ele é mal assessorado.
Eu acho que ele vai continuar fazendo filmes grandes e etc. Mas eu acho que essa imagem dele, essa caricatura que ele mesmo fez, precisa ser descansada um pouco. Eu não sei, muda um pouco a imagem, some um corta esse pouco. cabelo, sabe? Vai fazer outra coisa um pouco. Verdade. E aí tem possibilidade de voltar, porque é um cara que tem talento, é isso que você está falando. Ele tem talento, ele é um bom ator e ele canta muito. O Jared Leto canta demais. Você pega os discos do 30 Seconds to Mars, é um espetáculo. Ele é muito bom artista, mas ele criou uma persona para si e parece que ele está repetindo essa persona em todo o papel que ele faz. No Morbius, no Tron, teve outro aí que ele fez também. Então eu acho que ele precisa dar uma repaginada ali artisticamente para voltar a gente a se interessar pelo Jared artista, pelo Jared ator, e não pelo fez Jared uma série, persona doida. We Crashed, essa série ele tá ótimo. Ele tá ótimo com a Anne Hathaway. Ótimo. Mas ele faz uma espécie também de um Mogu, assim, sim, e aí cola um pouco com essa história que até o Ricardo estava lembrando da seita, né? Eu acho que ele usou essa experiência dele meio seita para fazer We Crashed, que conta a história do cara que inventou o WeWork, espaço de trabalho, né, de cowork e tal, no mundo inteiro. É uma série bem interessante que é baseada num podcast, inclusive, vale a pena assistir. Tem a Anne Hathaway, que também está excelente, tá na Apple história TV real Plus. Essa série, é muito legal. Muito tem a legal. História da seita, Ricardo, muito bem lembrado. Então, acho que é um cara que se perdeu ali no personagem que ele mesmo criou. E ninguém aguenta mais esse personagem. Pô, ele já passou dos 50 anos, sabe? Jared Leto. Go get a life, entendeu? Sei lá, vai fazer alguma coisa da sua vida, ao invés de ficar recrutando adolescente para sua seita, não sei. Agora, amiga, então, essa série, Beauty Lindos de Morrer, para mim é não, assim, eu acho que as pessoas não precisam assistir dos trabalhos do Ryan Murphy, se você quiser ver um atual, que a gente não vai falar hoje, mas a gente vai falar mais para frente, assista a Love Story, que é a história da Caroline Bessay e do John Kennedy Jr., e pode pular essa para mim, eu acho que não precisa. Para mim é nota 2 de 5 e também pule. A não ser que você seja muito fã do Evan Peters. Aí você assiste pelo Evan Peters. Mas fora isso, pode